O idoso jovem, ou a pessoa idosa jovem, tende a sofrer de um afastamento da realidade, por imposições culturais. Aqueles que provocam esse afastamento não sabem o que o fazem. A pessoa na idade de idosa jovem, em torno de 55 a 70 anos, percebe esse afastamento principalmente quando se afasta dos lugares de trabalho. E a proposta deste site é provocar essa aproximação, é fazer com que as pessoas retornem a sentir-se importantes ao integrarem-se novamente nas atividades sociais e, quando é possível, também nas atividades laborais. Mas hoje o tema que eu quero desenvolver aqui, dentro de outros que já foram abordados, é o casamento longevo. A média de duração de casamentos no Brasil, eles variam, né, entre 13,5 anos a 15 anos, 16 anos. Então vejam bem que há uma elasticidade desse processo. Existe se a média é em torno de 13 a 15, o casamento longevo ele deve ser superior a 20 anos de casado. E a superior a 20 anos de casado, existem diversos motivos por que se mantém após esse tempo. Então vamos pensar primeiro assim, um casamento sadio que vai além da média, que vai além dos 13, 15 anos. O que existe no seu conteúdo, na sua dinâmica, né, que propicia esse aumento de tempo de convivência? Casos clínicos que são acompanhados revelam que existe muita intemperança em todos os casamentos. Volta e meia há um período de, vamos dizer assim, de releitura de uma pessoa e o outro, entre os cônjuges, não é? E essa releitura, ela implica, de fato, numa releitura. Por que é numa releitura? Porque os cônjuges são pessoas, obviamente, e essas pessoas, com o tempo, elas transformam-se, elas passam por outros estágios mais, vamos dizer assim, diferenciados. Tem casamentos que são profissões que os cônjuges seguem profissões mais estáveis, que essas transformações se dão muito em nível pessoal, mas não deixam de acontecer e não deixam de ser intensas. No entanto, quando os cônjuges trabalham em funções muito diferentes, em funções que exigem uma certa atualização constante de conhecimentos, uma atualização constante de níveis hierárquicos que vão ocupando, não previstos, mas conquistados, gera muito mais tensões e ansiedades nesse relacionamento. E não raro, os cônjuges podem perceber um no outro, quando existe uma transformação no desenvolvimento de um deles ou de ambos, quase como um estranhamento de não reconheço essa pessoa, não sei quem essa pessoa é. Então sentimentos diversos acontecem porque também há uma sensação de não ser considerado, de não ser incluído nesse processo de transformação. Mas entendemos o seguinte, não tem como haver uma concomitância nas atualizações de cada um dos componentes do casamento. Quando uma das pessoas evolui ou se transforma, como queiramos expressar, não necessariamente o outro também se transforma. E essa diferenciação geralmente vem associado a um grau hierárquico. Ora, um é proeminente, ora é outro proeminente. Ora, ambos têm objetivos semelhantes, comuns. Ora, um olha para um lado e outro olha para o outro lado.
Então eu percebo que o casamento ele não é estático. E no momento que há uma tendência em torná-lo estagnado, parado, estático, a possibilidade de rompimento é muito grande. Porque é como se alguém estivesse impedido de dar um passo solitário. E embora o casamento seja convivido entre duas pessoas, claro, se a gente for fazer uma leitura da família toda, duas pessoas, filhos, pais, genros, parentes, não é? Mas o casamento em si se dá entre duas pessoas. Os demais compõem a relação, preenchem essa relação. Então vamos pensar assim, não é? Essa discrepância natural de um andar e depois o outro andar, ou às vezes até acontecer um andar em conjunto, não é que vai propiciando com que as pessoas se releiem, se sintam diferente, se comportem diferente e ajam diferentes. Essa pode parecer simples falando isso, como se fosse algo assim bastante natural, bastante tranquilo, mas é bastante sério, é bastante ansiogênico e muito intenso no sentido das experiências que cada um tem. Percebe que se há um vínculo, há um contrato, principalmente o primeiro contrato, aquele contrato onde estabelecer uma vida junta, uma vida comum, aonde esquecem que duas pessoas são o casamento, formam o casamento. E o casamento é apenas a interseção dessas duas pessoas. Não é o aglutinar de uma pessoa pela outra. É uma interseção, é um ponto da vida de um e um ponto da vida do outro. Claro, um ponto importante, com responsabilidades, deve ser vivido com seriedade, respeito, ética, tudo bem, isso existe, isso deve existir, eu quero dizer. Mas a confusão entre o casamento ser somente uma pessoa ou duas pessoas, ainda hoje traz muito mal-estar e muita dificuldade de progresso no relacionamento do casamento. Então, o que está implícito, né? Por que o casamento é longevo? O que favorece com um casamento tenha maior duração do que outros? Diversos fatores. Isso não dá para colocar num fator só. Entre os fatores, principalmente, é a flexibilidade, é a aceitação do recontorno do outro, do preenchimento do outro de uma maneira diferenciada. O outro se apresenta para o outro diferente, não é mais aquele. Tem casais que pensam assim, como era bom antigamente, a gente se preocupava só com os filhos pequenos, viajávamos, fazíamos isso, fazíamos aquilo. Hoje a nossa vida é tão séria, tem poucos períodos de lazer, eu trabalho tanto, a fulana trabalha tanto, ou o fulano trabalha tanto, não é? Queixa da fulana. E isso é assim. E essa releitura, né, acontece somente se há um suporte de desfazimento daquela imagem prévia, primeira montada, da paixão, né? Da paixão, daquele momento lindo, maravilhoso que fizeram os dois se encontrar, para que outro contrato no casamento seja escrito, maneira metafórica de falar, porque esses contratos eles são na realidade estipulados às vezes até nem verbal, não verbalmente, apenas se configuram diferentes, começam a trocar outras ideias e evoluem para esse lado, não é? E esses contratos, cada vez num casamento saudável, um casamento que tem fluxo, um casamento que tem envolvimento, cada vez esses contratos são mais breves, têm uma periodicidade de tempo menor. Por quê? Porque a velocidade das mudanças são muito rápidas. As mudanças não ocorrem somente lá longe, fora na sociedade. As mudanças acontecem na microsociedade, principalmente, que é o casamento. Se a gente não consegue fazer esse equilíbrio, não consegue fazer esse movimento, não tem condições de um progresso. Aí começam as queixas, começa o mal-estar, começam as brigas, começa o afastamento, começa o olhar para fora, começa o interesse por outras pessoas.
que num casamento longevo, essas convivências com outras pessoas, elas acontecem de forma de amizades, de forma de coleguismo de trabalho, em formas de desenvolver um projeto, em formas de fazer uma ação social, não é? Mas a distorção do casamento, ela começa a surgir sempre a partir de uma frustração. E a frustração é sempre o outro que me causa. E eu, né, tomando o lugar de um dos cônjuges, e eu, sendo um dos cônjuges, não me dou conta que eu tenho que me reprogramar. Se eu quero manter essa relação, se eu quero continuar evoluindo, eu tenho que me reprogramar, eu tenho que me repensar e me colocar na minha vida de forma que caiba esse casamento e que a minha vida continue. Então o mal-estar no relacionamento conjugal geralmente é provocado por uma necessidade de evolução da pessoa ou das pessoas que estão envolvidas nesse casamento. E com a evolução de cada uma dessas pessoas é que esse ponto de interseção se torna mais prazeroso, mais gostoso, mais confiável, com muito mais trocas a serem estabelecidas. Por isso que é bom falar com idosos jovens. Casamento longevo, só quem conhece são aqueles idosos jovens que tiveram essa habilidade, que fizeram essa superação, que hoje possivelmente são até felizes, como se ainda tivessem aquela paixão, aquele amor, aquela vontade de conviver, claro que de uma forma amadurecida, de uma forma mais tranquila, não é aquela coisa tão agitada que todo jovem tem, que é maravilhoso também na juventude, embora o sofrimento seja também, acompanhe o tempo todo o prazer de estarem juntos. Mas um casamento longevo tem muita felicidade, tem muita alegria, tem muita energia boa, solta, irrigando a ambos e ao seu entorno. E isso começa a mudar as relações. Começa a mudar as relações com os familiares mais próximos, com os amigos, com os colegas, com a sociedade. E na vida profissional é um deslanche. Você está de bem com a sua parceria, é uma onda, não é? E um surf, uma prancha de surf descendo essa onda de uma maneira harmônica, tranquila e cheia de adrenalina para viver bem. Obrigado por mais essa sua atenção e em breve um novo vídeo e um novo podcast www.idososjovens.com.br